Eu vou abrir o programa de hoje contando uma história para vocês, talvez das mais tristes que a gente já escutou, que a gente já noticiou. Eu quero a atenção da família paraibana nesta noite, de segunda-feira, 18 horas. É daquelas histórias que você tem que respirar fundo, você tem que reavaliar muita coisa. Eu quero que você preste atenção. Essa história vem de Campina Grande. O corpo de um bebê foi encontrado dentro de uma sacola plástica. O corpo de um bebê dentro de uma sacola plástica na tarde de hoje no Bodocongó. É uma criança, o corpinho de uma criança colocada numa sacola plástica, como a gente costuma tirar lixo de dentro de casa. Vai ao supermercado e aí as sacolas do supermercado, muita gente reaproveita para colocar o lixo que está na casa, a sobra de comida, o papel sujo. Coloca dentro de uma sacola, dá um nó e coloca para o carro do lixo passar e levar para o lixão. Essa criança foi colocada assim, como um papel sujo, como um resto de comida, como um lixo, um excremento, jogado numa sacola plástica e colocada num lixão, numa área de lixo para que os bichos comessem, para que o urubu, o abutre comesse, para que um cachorro passasse e comesse, enfim. Eu vou chamar o Rafael Gonçalves. Ô Rafa, tá direto de Campina Grande. É difícil a gente acreditar no ser humano desse jeito, sabe? É difícil a gente ter crédito num ser humano. Esse mundo velho está se acabando mesmo. Não é possível não, tá bom já de se acabar. A pessoa ter coragem de fazer isso com a criança recém-nascida é um negócio, sabe, inimaginável. É daqueles dias, Rafael, que eu chamo você e te dou uma boa noite apenas por educação. Rafa. É isso, Fábio. Na medida do possível, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta Paraíba. Essa é daquelas informações que nos bate de maneira mais forte e até mesmo pessoal. Não tem como se distanciar da notícia e do ser humano. Esse corpo foi encontrado por um morador do bairro do Bodocongó, num local, em um terreno baldio, onde próximo está sendo construído um conjunto de casas. Ele percebeu a movimentação excessiva de urubus. Ele foi atraído até esse local para olhar e saber o que teria naquele local, e ao chegar nas proximidades de um local onde tinham pedras, paralelepípedos, ele percebeu que ali havia um corpo de um bebê dentro de uma sacola e com sinais possivelmente de ataques realizados por animais. Isso a perícia que vai dizer ainda. Esse morador, ele conversou com a gente e deu detalhes sobre como encontrou esse corpo e de que maneira, né, ele agiu após ver que se tratava ali do corpo de uma criança possivelmente recém-nascida. Vamos conferir. De longe eu percebi os urubus, né? Aí na medida que eu ia passando, tive a curiosidade de espantá-los. E quando eles subiram, vi essa cena macabra, né? Que na qual, para nós que somos cristãos, para mim foi muito marcante, né? É uma pessoa vinda ao mundo já sofrendo do jeito que foi. O senhor encontrou o corpo em que área aqui? Onde ele se encontra. Onde se encontra já sendo comido pelos urubus. O corpo aparentemente estava debaixo de pedras. O estado que o senhor encontrou o corpo? É isso que vocês estão vendo, né? Já em decomposição e os urubus já se alimentando dele. A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar e, ao chegar no local, hoje à tarde, realizou os primeiros procedimentos de perícia. Recolheu o corpo da criança, que foi encaminhado para o NUMOL, observou a área, o local próximo a um lago, a um terreno baldio, e nesse local onde estava o corpo da criança, agora o trabalho segue para investigar quem teria colocado esse corpo nas proximidades onde foi encontrado. Envolto em um saco plástico,
entre pedras de paralelepípedo. Aqui conosco a delegada Renata, com quem a gente conversa nesse momento, da Delegacia de Homicídios. Doutora, muito boa noite para a senhora, da medida do possível. A gente já tem novas informações acerca da identificação desse corpo, né? Eu queria que a senhora contasse para a gente. Boa noite. Boa noite. É uma notícia extremamente triste. Quando a Delegacia de Homicídios foi acionada, nos dirigimos ao local, juntamente com peritos do IPC, e de pronto se constatou que se tratava de um recém-nascido do sexo masculino, onde apresentava o cordão umbilical e restos de placenta. Então, as investigações agora seguem no sentido de se apurar se se trata de um aborto ou de um infanticídio seguido de ocultação de cadáver. Doutora, pelo que se pôde observar, esse corpo estava dentro de um saco plástico, não é isso? Sim, ele estava dentro de um saco plástico e como o morador, que foi quem noticiou os fatos, trouxe, possivelmente foi descoberto por animais existentes no local e foram esses animais que terminaram vilipendiando o corpo. Exatamente, não se pode dizer que houve ali uma prática de violência humana até esse momento, porque aparentemente foi mesmo uma ação de animais. Exatamente, segundo a testemunha ocular, que foi ela que encontrou o corpo, ela viu quando o animal estava com com membros da criança. Muito obrigado pelas informações, doutora Renata, pela sua participação aqui. A perícia segue, o trabalho de investigação está só no início, testemunhas serão ouvidas e agora o trabalho da polícia é justamente para chegar até os pais, né? Porque tem mãe e tem pai. Uma criança, ela tem mãe e pai. Muitas das vezes a culpa é destinada apenas à mãe, apenas à figura materna, que lógico, que é aquela que protege de imediato, nesse momento, que dá ali todo o suporte e, claro, é o ponto, né, principal de apoio e desenvolvimento da criança pelo o amamentar, mas é importante também que toda a família seja encontrada para que esse caso seja esclarecido. Fábio. Rafa, veja só, por que é necessário agora uma investigação criteriosa, precisa, com muita calma? Veja, porque a gente pode trabalhar pelo menos com duas hipóteses. A hipótese da criança ter nascido viva, certo? Ter nascido viva, ter sido executada, a pessoa ter matado a criança e ter descartado o corpo ali. Isso é uma hipótese. Aí é crime, é um homicídio, é um infanticídio, é um crime que custou a vida da criança e o descarte do cadáver, certo? Que é o vilipêndio. Ou a outra hipótese, quem vai dizer é a perícia, se a criança nasceu morta e a pessoa descarta este corpo, esta criança sem vida já, é o crime de vilipêndio, é uma outra situação. São dois crimes diferentes, podendo ser os dois ou apenas um, certo? Quem vai dizer tecnicamente o que aconteceu? A perícia. As evidências são que um parto acabara de ser feito, porque a criança ainda estava envolta em placenta e com um cordão umbilical, o que me leva a crer que aquilo pode ter sido uma gravidez indesejada, alguém que pode ter escondido a gravidez no seu curso inteiro, e aí depois que tem o parto, que a criança nasce, decide descartar a criança como se fosse um pedaço de carne podre para o urubu comer, para os cães comerem, certo? Me leva a crer isso. E descortina, Rafael, uma outra discussão que a gente tem que ter com muita serenidade no Brasil, que é, o Brasil, a lei, ela permite que se faça dois tipos de aborto. Em caso, em crianças, em fetos, na verdade, em que a criança não tem cérebro, que nasce sem cérebro, grossamente falando, é isso, e outra, que a mãe tenha sido vítima de estupro até determinado período de tempo da gravidez. Isso legalmente. Mas fora da lei, na obscuridade, Rafael, é muito aborto sendo feito debaixo do nariz de todo mundo, em clínicas de abortos clandestinas, sabe? Que todo mundo sabe que acontece.
e a gente, por hipocrisia, finge que não está acontecendo. É um assunto que a gente deve ter calma, cautela e se encarar com a devida importância que o caso tem. Vamos acompanhar, é uma tristeza sob qualquer prisma o que aconteceu em Campina Grande. Obrigado, Rafael.